passamos agora então para tratar de redes celulares. Ah, nós vamos. Então, na aula passada, na semana passada, nós falamos de redes locais, certo? Basicamente Wi-Fi. É, depois iniciamos essa semana as primeiras aulas falando de Zigbee e Bluetooth, redes menores, né? Redes ali chamadas pessoais. E agora nós vamos para o outro extremo, né? Que são as redes metropolitanas. Então as redes celulares elas podem ser enquadradas nessa categoria de rede devido à abrangência que elas têm, né? Assim, elas basicamente se tornaram um, um, um padrão de conectividade sem fio que tem alta capilaridade. Exatamente essa alta capilaridade das redes celulares que é a motivação para que elas sejam usadas também como rede de acesso à internet. Né? Da mesma forma como, por exemplo, as redes telefônicas, aquelas daquele cabinho trançado que chegava em casa, durante muito tempo foi utilizada para acessar a internet, né, usando primeiro aqueles modems de conexão de escada, depois vieram os DSL, e depois que começou a se mudar, né, se usa outros tipos de tecnologias, é, a ideia naquela época era aproveitar a rede que já existia, então a infraestrutura que já existia do cabo passado para a telefonia, a, a, a internet pelo celular, bem na mesma ideia. A rede tem uma capilaridade, a infraestrutura já existe, vamos adaptar ou adicionar funcionalidades daquela infraestrutura para levar a internet a todos os cantos. Essa é a ideia das redes celulares, acesso à internet nas redes celulares. Além disso, a rede de acesso à internet pelo celular vai permitir mobilidade, né, boas taxas de transmissão e um custo razoável pro assinante final, né? As primeiras redes celulares, as redes 1G, elas eram basicamente analógicas, com transmissão apenas de voz e eram compatíveis entre si. Então, cada operadora de rede, ela tinha ali a sua tecnologia, adquiria a sua tecnologia lá do determinado fabricante e, não havia como ela, digamos, interagir com outra rede celular, certo? Então hoje, se eu tô na, se eu sou assino um plano celular de certo operador, eu chego no local onde eu não tenho aquela eu não tenho aquele mesmo provedor, né, aquele mesmo acesso, eu posso me conectar na rede do outro, né, habilitar ali o ROM e vou pagar um pouco por isso, mas consigo acessar hoje em dia acho que nem sei o quanto eles estão cobrando, ou se ainda cobram, mas eu consigo me conectar naquela outra rede e utilizar aquela outra rede sem precisar trocar o celular, sem precisar trocar o chip. Esse é o principal ponto, né? Eu consigo, se eu estou numa rede de um operador, eu consigo entrar na rede de outro operador se, lógico, me derem acesso, mas eu não preciso trocar equipamento. Enquanto que nas redes 1G não, isso era totalmente inviável, né? E falar que a transmissão era analógica, muitos problemas, enfim, foram as primeiras redes, né? E já na década de 80, no surgimento dessas primeiras redes, os europeus já perceberam a necessidade de ter um sistema pan-europeu de telefonia celular digital. Então, pan-europeu no sentido de que vai pegar todo o continente europeu, uma rede celular integrada, certo? Onde não vou ficar limitado a aquele meu provedor e que também vai ser digital, né, para evitar todos os problemas da rede analógica. E aí no início da década de 90 foram implantados os primeiros sistemas 2G usando o GSM. Então o GSM 2G ele ainda é voltado para voz, tá? O GPRS que veio um pouquinho depois, uma evolução do GSM, trata de dados. Existiam outras tecnologias concorrentes com 2G, nós vamos nos concentrar no GSM. Né? E aí, depois vieram outras tecnologias, GPRS, ED, 2G, 2,5G, 2,75G. Então, assim, algo importante a gente entender que não há
uma entidade que diz, olha, isso é 2G, isso é 2,5G, isso é 3G. Então, muitas das vezes, isso fica a cargo do próprio mercado, né? Então, por exemplo, a rede de 2,5G, rede de 2,75G, na verdade, para indicar, olha, há uma melhoria em relação ao 2G, mas ainda não é exatamente aquilo que a gente espera de uma rede 3G. Tá? Então, no 2G puro, só voz. 2,5, 2,75G já permite transmissão de dados. Mas essa transmissão de dados não é pensando em, por exemplo, transmitir áudio e vídeo. Né? São aplicações que necessitam de características específicas. Né? Já o 3G, ele já entra com tecnologias que objetivam a transmissão de dados multimídia, certo? E aí no 3G se consolidaram as famílias de tecnologia UMTS, WCDMA, CDMA, o UMTS, também chamado de WCDMA, e o CDMA 2000. Isso pensando no Brasil, né? Na verdade, no mundo existem várias tecnologias diferentes. Na 4G e 5G, que são as mais atuais, né? O LTE passou a ser digamos, o padrão para todo mundo está migrando para LTE, mas até o 3G existiam várias tecnologias diferentes, cada um padrão diferente, cada país, cada região adotava uma tecnologia diferente, às vezes no mesmo local se tinha ali operadoras com tecnologias diferentes, então até pouco tempo atrás, né, dar um exemplo aqui, a Vivo usava uma tecnologia, a Claro usava outro. E aí, por exemplo, quando você ia comprar um celular, você tinha que dizer, olha, esse celular você vai usar para Vivo ou vai usar para Claro? Porque o mesmo celular não funcionava para as duas, né? Exatamente porque eles eram de tecnologias diferentes. Então, era mais ou menos o problema que se tinha ainda lá nas redes 1G. Mas aqui já de menor, digamos, de menor impedância, assim, né? Algo menos restritivo. E tinham equipamentos celulares que funcionavam para qualquer uma, né? Então já as coisas começaram a mudar. Atualmente, o que nós temos que tomar cuidado na hora de comprar um equipamento é checar se aquele equipamento está adequado para a região em que a gente está utilizando, né? Então, o equipamento no Brasil há normas que da Anatel que são diferentes das normas da agência reguladora lá dos Estados Unidos. E trabalham provavelmente com faixa de frequência diferente, botam restrições provavelmente diferentes, cada país tem sua regulamentação. Então, por mais que a tecnologia seja a mesma, cada uma tem que atender a regulamentações locais, né, daquele país. Então, por isso, às vezes, um equipamento que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, não funciona aqui, é o meu equipamento que eu levo para lá, não funciona lá. Aí isso é por questões regulamentares de legislação, né? Não questões da tecnologia sendo utilizada em si, certo? E aqui nós temos um pequeno quadro para mostrar um pouco dessa evolução. Então lá no início tem o GSM, TDMA, CDMA na rede 2G. Aí, houve uma evolução para a rede 2.5, onde passou a inserir dados. A 2.75, onde essa transmissão de dados melhorou, até chegar nas redes 3G. Então, o GSM teve ali algumas evoluções, até chegar no WCDMA, que é o do MTS, e o Edge fase 2, que também era uma evolução desse Edge. Né? E o CDMA original do 2G, que era digamos, o concorrente do GSM, ele veio nessa evolução aqui, até chegar ao CDMA 2000, EVDO, EVDV, né? E daqui para frente digamos que todo mundo LTE, todo mundo migrou para o LTE, exatamente, assim, até aqui, né, vocês vão vendo, vai tendo uma evolução, basicamente tenta aproveitar o que se tinha antes para colocar novas funcionalidades. No 4G, houve uma mudança no sentido de que, assim, olha, basicamente assim, vamos deixar isso de lado e vamos implementar novas redes, novos serviços para que funcione bem
que já comece funcionando bem, tá? Então, quando aqui, vamos pensar de um modo assim, bem é, é, não formal, né? Vamos colocar assim desse jeito. Isso aqui é algo que a gente vai tentando fazer remendas, né? Ah, melhora isso, melhora aquilo, remenda isso, remenda aquilo. E a ideia no 4G, não, bora começar de novo e começar já com objetivos atuais, bem definidos. Multimídia, vários usuários, cenários densos e assim por diante, tá? E aí o LTE vem nesse sentido. E é por isso, inclusive, que as redes 4G, elas demoraram um pouco mais para ser implantadas, tiveram algumas redes chamadas de 3G+, 3G, 3,5G, até realmente entrar em redes 4G, certo? E aí na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho então das redes 2G e 3G, e próxima aula falar das redes 4G e 5G. Ok, pessoal? Então, visto um pouco sobre a questão de evolução histórica da rede celular, e vamos agora passar para a questão da arquitetura, né, das redes celulares. Vamos tratar primeiro da arquitetura 2G. Nessa arquitetura 2G, nós vamos falar em relação à rede celular de voz, tá? Não vamos estar falando ainda de rede de dados. E quando nós passarmos para as arquiteturas 3G, que nós vamos estar realmente falando em relação a dados. E aí nós vamos ver o que mudou em relação à rede 2G para a rede 3G, para que a transmissão de dados passasse a ser um objetivo significativo dentro das redes celulares, certo? Então, o primeiro ponto, talvez muitos já saibam aqui, né? E a rede de telefonia sem fio recebe esse nome de rede celular, né? Telefonia celular, exatamente porque ela divide a área que ela precisa atender em chamadas células, né? Então eu tenho, por exemplo, essa região aqui para atender, nessa figurinha aqui, certo? Essa área, geograficamente, ela é extensa. Para eu colocar uma única antena aqui para atender toda essa área, essa antena, esse equipamento, não só a antena, mas o equipamento como um todo, ele seria bem custoso, porque a complexidade envolvida seria muito grande, tanto em relação a gerenciar toda essa área, então tem muitos usuários envolvidos, quanto a questão do sinal, né? Então, quando nós já falamos várias vezes aqui, né, em relação aos problemas que o sinal sofre para poder transmitir de um cliente, de um hospedeiro ali para aquele rádio, para aquela antena, né? Então, a ideia é aquela básica de dividir para conquistar, né? Então, essa área ela é dividida em células menores, onde cada célula possui a sua estação base, né, da rede celular, certo? E além dessa ideia de dividir para conquistar, que vai reduzir a complexidade nos equipamentos, vai reduzir o custo nos equipamentos, há ainda a questão envolvida de que é possível fazer uma melhor utilização do espectro de frequência, né? Então, nessa área aqui, por exemplo, nós temos um espectro de frequência limitado. Então, o 2.4G, né, GHz, aquela faixa ali, por exemplo, nós já vimos o Zigbee usa, o Bluetooth usa, o Wi-Fi usa, outros equipamentos utilizam. Então, a telefonia celular, ela vai ter outra faixa de frequência, mas essa faixa de frequência que ela vai estar também não vai estar imune a ruídos. Vão ter outros equipamentos, outras fontes, inclusive as próprias redes celulares vão estar sendo fontes de ruído para a própria rede celular, né? Assim como acontece com as Wi-Fi. E aí o que se faz então é dividir em células. Eu tenho aqui uma célula, aqui eu tenho outra célula, então essa célula é basicamente a área de cobertura dessa antena aqui, né? Dessa estação base. Essa outra célula é a área de cobertura dessa estação base e assim vai. E aí que nessa célula é feito um gerenciamento de que as frequências utilizadas aqui, elas não vão ser a mesma utilizada nas células adjacentes, né? E então a interferência de uma na outra vai ser bem menor, porque vão estar usando frequências diferentes. E aí, quando vai repetir a frequência dessa célula? Vai repetir quando estiver mais para cá para frente, quando estiver bem distante, né? Esse é o que se chama de reuso
de frequência. Então a rede ela é dividida em células por esses motivos, né? Basicamente dividir para conquistar, otimizar os recursos, diminuir a complexidade, tá? Embora a gente tenha esse desenho aqui, hoje em dia o que ocorre, na verdade, assim, muitas vezes ocorre, né, é que nós não temos uma torre no centro de uma célula. Na verdade, o que ocorre em algumas situações é que uma torre é colocada bem aqui na união das três células, e aí com antenas direcionais é dada a cobertura para cada uma das células, tá? Então na verdade ficaria uma antena bem aqui, e aí com uma antena direcional apontando para essa região, se faria a cobertura dessa área, com outra antena direcional apontada para essa região, faria a cobertura dessa outra área, outra antena apontada para cá, faria a cobertura dessa outra área, e assim vai. Aqui colocaria outra estação base, para cá outra, e assim a gente vai organizando, sempre tentando economizar recursos, né? Não significa que vai ter a mesma estação base atendendo três células, não é isso. O que ocorre é apenas que, em vez de montar uma torre, né, uma infraestrutura de torre, aliás, em vez de montar três infraestruturas de torre, vão ter que, na verdade, uma única infraestrutura de torre. Nessa torre vão ter três estações base, cada estação base com a sua antena apontando para um lado diferente, tá? Então são apenas questões de como organizar, de como manter isso aqui. E muitas vezes essas torres, né, na verdade não são exatamente torres, né, são prédios, para uma área com muitos prédios, né? Então não adianta, não é economicamente viável, e também não adianta levantar torres porque os prédios vão ficar na frente. Então se utiliza os próprios prédios como torre, né? Vocês já devem ter visto que em alguns prédios está cheio de antena em cima, antenas não aquelas de satélite, mas antenas de celular. Comecem a observar, vocês vão ver. Então, utilizando uma infraestrutura que já existe, né? E no caso, provavelmente a operadora vai pagar ele um aluguel, alguma coisa para o condomínio daquele edifício, e ele vai poder montar isso aí, né? Então a rede celular tem esse nome devido a essa divisão em células, tá? As primeiras redes, as de 1G, que nós dissemos, eram todas analógicas, e a segunda geração de redes, elas vieram já com o objetivo de ser uma transmissão digital, porém elas ainda eram focadas na transmissão de voz. Atualizações que vieram depois, que foram as chamadas redes 2,5G, 2,5G, é que passaram a permitir a transmissão de dados. Então nós vamos estar vendo aqui a rede GSM. Então tem, como foi dito, né, tem tecnologias concorrentes. Nós vamos estar usando aqui o GSM, que ele é uma tecnologia que deu base para muito do que ainda se tem hoje na telefonia celular e nas redes de dados por telefonia celular, certo? E, inclusive a nomenclatura usada aqui são de acordo com o GSM, tá? Então o GSM foi utilizado para a rede 2G, empregava técnicas FDM e TDM, ou seja, de multiplexação na frequência e multiplexação no tempo. Então cada usuário tem uma frequência diferente para transmitir, e além disso, naquela frequência o tempo é dividido em slots. Então se eu tenho, por exemplo, 10 frequências para transmitir e eu quebro o tempo em 5 slots, significa que eu vou poder ter até 50 usuários conectados ali simultaneamente, né, fazendo acesso. Assim, 10 deles em cada um, 5 deles na verdade, né, 5 deles em cada uma das 10 frequências, certo? Na frequência 1 tem 5 usuários, na frequência 2 5 usuários, na frequência 3 5 usuários, assim vai, sendo que cada um desses 5 em uma frequência, eles acessam slots de tempo diferentes, certo? E aí cada célula possui uma estação base transceptora. Então é o que nós estávamos falando aqui, dessa estação base, chamada de transceptora. No 2G tem esse nome, utiliza a sigla BTS. No 3G utiliza o termo NodeB, mas nós vamos ter ali a nossa estação base, tanto faz qual é
a tecnologia utilizada, 2G, 3G, 4G, 5G, sempre vai ter a estação base, que é quem vai fazer aqui a ligação do usuário móvel com a rede de acesso, certo? Esse aqui é o primeiro salto da rede de acesso, que é o salto wireless sem fio. E aí, dessas estações base é que conectam os roteadores e vários outros equipamentos para sair para a internet, né? Ou para ter a saída para a rede de telefonia pública. O que vai mudar nas gerações é como essas estações bases estão organizadas e como elas são controladas, né? Além, lógico, das tecnologias utilizadas, né? Questão de rede 2G, então estamos falando de FDM, TDM. Na rede 3G já entra o WCDMA. Redes 4G são a tecnologia LTE. Então a tecnologia vai mudando e vai mudando também como é a organização desses elementos, como é a gerência, o controle desses elementos, tá? Então na rede 2G temos a estação base, transceptor, o BTS, e temos um controlador de estação base que vai prestar serviço a vários BTS. Então já adiantando aqui a figurinha, então tem aqui uma estação transceptora, tem outra aqui, BTS. Cada uma delas vai estar responsável por uma célula, né? Por uma área de cobertura. E tem ali os usuários, né? Os assinantes móveis, certo? Que vão provavelmente estar se movendo entre essas células. Algo importante, inclusive, aqui só voltando rapidamente à questão da célula, aqui o desenho é para a gente entender a lógica da organização. Na prática, lógico, não fica assim, não fica assim bem certinho, né? A área de cobertura não vai ser uma figura geométrica bonitinha como está aqui, tá? Ela vai ser, a gente pode imaginar ela mais como algo circular e que vai depender muito de todos os obstáculos, prédios e tudo mais ao meio. Então, na verdade, ela vai ter algo bem mais assim, não regular, né? E, inclusive, a área de cobertura de uma vai invadir a área de cobertura da outra. Vão ter regiões que vão ser sombreadas, regiões onde é enxergado o sinal das duas estações base, né? Então, mas voltando aqui a questão, então cada célula vai ter sua BTS, sua estação base transceptora, e vai ter uma BSC na qual essas estações base estão conectadas. Essa BSC vai prestar serviço para cada uma dessas estações base. Aí quais são esses serviços que ela vai prestar? Vai fazer a alocação dos canais de rádio aos assinantes móveis, certo? Então, comecei falando, né, para vocês sobre a questão da divisão da célula e da questão das frequências e falei sobre a questão do FDM e TDM exatamente porque isso é uma tarefa que vai ser desempenhada lá pela BSC. Então, tem uma BSC aqui controlando esse conjunto, digamos assim, de BTS, né? Que vão estar associadas a essas células. Então, essa BSC, ela é quem vai indicar quais são as frequências que os usuários, assinantes móveis dessa célula vão usar, quais são as frequências que o assinante móvel aqui vão usar, dessa outra vão usar e assim por diante. E aí ela faz esse gerenciamento do reuso de frequência, né, para um interferir menos no outro. Assim, né? Então vai fazer a alocação dos canais de rádio aos assinantes móveis, certo? Vai encontrar a célula na qual está um assinante móvel. Então, os assinantes, vamos sempre pensar em mobilidade. Rede celular, a palavra-chave é mobilidade. Então, eu tenho um assinante na minha rede. Eu posso até saber que ele mora em um local aqui nessa célula, ou que ele trabalha em um local nessa célula, mas ele não vai ficar fixo ali, né? Ele provavelmente vai se mover, vai andar por aqui. Então, quando ele for receber uma ligação, por exemplo, tem que saber em qual dessas células ele está. Então, essa é uma tarefa também do BSC, que vai encontrar onde está esse assinante para poder saber para qual BTS vai ser roteada aquela ligação, e ele também vai realizar transferência de assinantes móveis.
Ou seja, um assinante está aqui nessa célula e vai mover para essa outra célula, né? Vai estar de carro, andando, bicicleta, como for, ele vai mudar essa célula para essa outra. Então, a BSC vai controlar essa transferência. Olha, o usuário, aquele assinante móvel estava associado, e aí vamos pensar assim, semelhante ao que nós estudamos lá em Wi-Fi, né? As estações móveis, os clientes, os hospedeiros, né, eles têm que estar associados a uma estação base, e é através dessa estação base que eles vão se conectar. Então, em um determinado instante de tempo, um assinante móvel vai estar conectado, vai estar associado a uma estação base. Mais que ele tenha aqui num ponto onde ele enxerga várias, ele não vai estar, tirando um momento ali de handoff, ali, um momento de mudança, ele não vai estar associado a mais de uma estação base ao mesmo tempo. Eu estou enxergando várias aqui, vou fazer uma ligação e vou escolher qual estação base vou transmitir. Não é assim. Ele tem que estar associado a uma estação base. Se ele está se movendo, ele entra na área de cobertura de outra estação base, existe uma comunicação entre esses dois, e o BSC vai gerenciar essa comunicação para dizer, olha, esse usuário que estava associado a essas BTS agora vai passar a ser associado a essa outra BTS, né? Então, nosso BSC é quem vai prestar esse serviço de fazer a transferência do assinante móvel de uma estação base para outra estação base e garantir que não vai ter a queda da ligação. Digamos que ele está fazendo a ligação enquanto faz essa transferência. Então, o BSC tem que garantir que não vai haver uma queda. Vai haver uma queda se por acaso tiver algum impedimento de sinal aqui, né? Então, digamos que essa célula aqui ela é bem menorzinha, essa outra célula também é bem menorzinha. E tem uma área aqui que o sinal é muito fraco, né? Não tem sinal. Aí, se o usuário passar por aqui, vai ter queda. Não tem como, né? Não ter. Lógico que isso, as redes, os locais onde os BTS são instalados mais são projetados para que isso não ocorra, mas pode ocorrer, né? Pode ter lugares em que o sinal não tá bom e a rede cai. Mas em condições normais, né? Ali de temperatura, pressão e sinal, né, digamos assim, não vai ocorrer uma queda. Só vai ocorrer uma queda no sinal se, por exemplo, essa BTS estiver totalmente congestionada. Então, eu dei ali o exemplo que se tem 10 frequências e 10 slots de tempo para cada frequência, a estação base conseguiria ter até 50 assinantes simultaneamente. Então, se tiver aqui, se for esse o exemplo, e tiver aqui 50 assinantes já fazendo ligações, o próximo que tentar fazer ligação, ele vai receber aquela mensagem que talvez você já tenha visto de rede ocupada, né? Provavelmente vocês já devem ter tentado fazer uma ligação e virar rede ocupada. Então, rede ocupada é exatamente quando a minha BTS está totalmente congestionada, todos os canais dela estão ocupados, não consegue atender mais ninguém. E ligação de voz, né? Não dá, a gente não espera. Eu vou fazer uma ligação e vou entrar naquela fila de espera, vou ficar escutando a musiquinha para depois continuar a minha ligação. Não funciona assim, né? Se for dados, se eu estiver transmitindo dados, aí vai ter aqui um buffer, uma memória que vai guardar aqueles dados quando a rede descongestionar e envia. Mas ligação de voz não, tem que ser em tempo real, naquele momento. Então, se essa BTS estiver totalmente ocupada, já com ligações simultâneas que estão na capacidade dela, a próxima pessoa que tentar ligar vai receber a mensagem de rede ocupada, ou uma pessoa que estava com uma ligação já ativa, já falando com alguém e mudou para essa célula, vai ter a sua ligação cortada, né? Vai cair a ligação. Aí ele vai tentar ligar de novo, vai aparecer a mensagem de rede ocupada, até que vai chegar em um momento em que ele vai conseguir ligar de novo. Lógico que isso é muito ruim, inclusive existem vários trabalhos, pesquisas, que é só como gerenciar isso para evitar que essas ligações que já estão em curso caiam, tá? Porque assim, se a gente pensar em assim, os dois tipos de usuário, né? Tanto o que está se movendo de uma célula para outra, quanto aquele que está aqui paradinho e vai tentar fazer a ligação, os dois vão ficar chateados. Estou aqui, quero fazer uma ligação e recebi uma mensagem de rede ocupada, vou ficar chateado. A pessoa que está movendo aqui a ligação cai no meio, também vai ficar chateado. Mas esse que está
já com a ligação em curso e a ligação cai, ele fica mais chateado ainda, menos descontente ainda com o serviço. E em termos de serviço, né, mesmo se o usuário não ficar chateado, isso não deve acontecer. A chamada está em curso, ela não pode cair. Tá? Então existem, por exemplo, vários métodos só de garantir que essa chamada aqui não vai cair. Tá? E aí isso é algo que fica para vocês estudarem depois. Então a BSC é quem vai fazer todo esse controle, toda essa gerência, né, dos BTS, dos assinantes conectados às BTS, a mobilidade desses assinantes e assim por diante. E aí o conjunto, né, da BSC e os seus BTS é chamado de sistema de... desculpa, eu me enrolei aqui nas siglas. Então, denomina-se Sistema de Estação Base, BSS, do GSM, o conjunto BSC e BTS, né? Então, são tantas siglas, né? Sopinha de sigla a gente vai às vezes se confunde, né? Então, tem aqui as BTS, essas estações aqui no meio das células, né? Então, lá na ponta é onde os assinantes se comunicam, um laço sem fio. As BTS se comunicam com os BSC, que fazem essa gerência, né? E esse conjunto todo é chamado de BSS, Sistema de Estação Base. A central de comutação móvel, MSC, ela vai fazer a contabilidade e autorização dos usuários e estabelecer a interrupção e fazer ou estabelecer ou interromper as chamadas. Então, esse outro elemento bem aqui, o MSC, ele vai estar conectado às BSCs. Então, os BTS se comunicam com os BSCs. Esses BSCs controlam os assinantes aqui nessa questão de mobilidade entre BTS, quais canais eles vão utilizar, faz essa gerência. Essas BSCs se conectam nos MSC. Esse MSC é quem vai fazer o controle geral dos assinantes. É ele quem vai dizer, olha, esse assinante aqui, vou botar um exemplo aqui bem para todo mundo entender. Esse assinante aqui está com a conta em dia, então mantém a ligação dele. Olha, esse outro assinante está com a conta atrasada, corta a ligação dele, né? Esse outra pessoa aqui que está tentando se conectar na nossa rede, não tem autorização, ele não sei quem ele não assinou um plano conosco, então não autoriza o acesso dele, tá? Então o MSC é quem faz esse controle, e aí esse MSC aqui vai estar abrangindo uma área bem maior, né? Dependendo das áreas, tem ali alguns 4, 5 MSCs com algumas dezenas de BSS, com outras dezenas de BTS, até chegar a um número de alguns milhares de assinantes, certo? Então esse MSC faz esse controle. E existe um outro MSC especial que ele vai estar ligando com outros, né, MSC, só que esse aqui é o que a gente chama de roteador de borda. Ele está então na borda da rede, em uma das outras bordas, né, na borda da rede, para entre as redes de telefonia pública e a rede celular. Então até aqui, né, é a rede celular, aqui é a telefonia pública. O usuário, né, o assinante móvel, ele só enxerga isso aqui, né? Essa ligação do aparelho dele até a estação base. Enxerga no sentido de que ele tem ciência que existe isso, né? Não, né? Então muitas vezes ele nem sabe, na maioria das vezes, né, a gente nem sabe onde está a BTS que a gente está conectado. A única coisa que a gente sabe é que a gente está conectado em algum canto, né? Certo? Todo o restante é totalmente oculto para os assinantes, nem sequer sabem que isso existe, né? Tá? E aqui é a rede de telefonia pública em si. Aqui está tratando apenas de telefonia, ligações de voz, né? Telefonia
no termo no termo original, digamos assim. Então, os protocolos aqui não são protocolos TCP/IP, são outros protocolos, certo? Nas redes 3G, aí, assim, só antes de passar a rede 3G, então aqui é apenas voz. Foram feitas modificações, evoluções, adaptações aqui em cima dessa rede 2G, onde se começou a ter a transmissão também de dados. Esse usuário aqui, além de fazer ligação de voz, ele podia também começar a enviar um e-mail, mandar uma foto, coisas mais simples, que não requeriam muito na questão de taxa de transmissão e atraso na transmissão, né? E aí foram as chamadas redes 2,5G, né? Só que foi uma transição, né, do 2G para 3G. As redes 3G em si, elas já foram concebidas com ênfase na transmissão de dados, dados multimídia e acesso à internet, né? Então, do 2G para o 3G foi quando houve realmente a mudança, né? Assim, foi com a introdução da rede 3G é que realmente se começou a consolidar, a popularizar a transmissão de dados através do celular. Por mais que na rede 2G isso já fosse possível, isso era algo bem limitado. Os próprios telefones ainda não tinham aplicativos e muito suporte a esse tipo de transmissão, né? Então foi com a rede 3G que aí tanto a rede já veio adaptada para essa transmissão de dados, quanto os celulares já foram desenvolvidos pensando nessa questão de transmissão de dados, certo? Então a rede 3G ela já prevê o tráfego de diferentes mídias sobre o mesmo canal, inclusive pensando na questão de transmissão de aplicações que iam envolver áudio e vídeo e que precisariam ter ali um tratamento diferenciado de quando fosse uma transmissão de dados, por exemplo, de e-mail, um documento, e assim vai, né? E aí, então, sobre a arquitetura 3G, como está acessando a internet, deve-se rodar a pilha de protocolos TCP/IP. E aí, na rede 3G, a gente tem exatamente aquele quadro, aquela pilha típica TCP/IP, onde as camadas mais baixas, né? A camada mais baixa ali de enlace, ele é totalmente transparente para as camadas mais altas, né? Então as camadas altas não sabem o que está ali embaixo. E as camadas de transporte, rede e aplicação é que vão realmente estar atuando com os protocolos de internet, certo? A arquitetura a ser estudada é baseada no padrão 3G do MTS. Então, da mesma forma como no 2G tinham várias tecnologias concorrentes, no 2G, no 3G também tinham várias tecnologias concorrentes. A gente vai estar falando aqui do MTS, que usava o chamado WCDMA, tá? Que foi padronizado pelo 3GPP, o Third Generation Partnership Project. Então, um conjunto ali de um projeto para redes de terceira geração. Inclusive, esse grupo ele ainda existe e trabalha padronizando tecnologias para 4G, para 5G, certo? Lembrando assim, não tem uma definição específica, assim, não tem assim, esses grupos, como por exemplo o I3E, o Bluetooth SIG, o Zigbee, Alliance, 3GPP, TUT, tem várias entidades aí, algumas empresas privadas, outras não. Eles definem padrões, mas eles não definem, não há como definir o que é essa tecnologia é 3G, essa não é 3G, né? Essa ideia do o que é uma rede 3G, o que é uma rede 4G, uma rede 5G, isso vem uma concepção onde o mercado e os projetistas e os desenvolvedores visualizam qual vai ser a próxima evolução. Tá, hoje nós estamos na rede 4G, né? Nessa rede aqui nós conseguimos isso.
as redes de próximas gerações, elas devem ser como. Então são colocadas ali expectativas, características, metas para serem alcançadas com as tecnologias. Mas não existe um padrão que diz, olha, uma rede para ser considerada 3G tem que ser isso, isso e isso. Uma rede para ser considerada 4G tem que ser isso e isso. Se atendeu todos os pontos se não atendeu, não é. Não é assim que funciona, tá? Isso tem que ficar bem claro. E é por isso que tem esses rede 2G, 2,5G, 2,75G, 3, 3,5, 4, rede 4,5G. Então é porque vão tendo evoluções na tecnologia, elas vão tendo ali umas características diferentes, elas já começam a apresentar algumas funcionalidades das redes das próximas gerações, mas ainda não são realmente tecnologias que abrangem tudo das próximas gerações, né? Então, por exemplo, eu não tenho certeza se no Brasil, apesar de já ter muita propaganda, eu não tenho certeza se no Brasil nós temos alguma operadora em que a rede possa dizer que ela é totalmente 5G, no sentido assim de que ela atende a todas as expectativas e características que foram colocadas há alguns anos quando se começou a projetar a rede 5G, tá? Então, assim, muitas das vezes assim, inclusive isso muda, né? Então, algumas tecnologias que num país são consideradas 3G ou 4G, no outro país não é considerada. Uma tecnologia que no Brasil é considerada 3G, sei lá, na Espanha pode ser considerada 4G e isso vai variando muito, né? Então, eu queria apenas colocar essa observação de que é difícil um pouquinho a gente dizer o que é exatamente ou 3G, ou 4G, ou 5G, né? Esse G aí é de geração e eles ajudam a gente a se organizar historicamente e entender os objetivos daquela tecnologia. Então, aqui no 3G, o objetivo era começar a utilizar dados multimídia, né? Hoje em dia, na rede 5G, lógico que a gente quer transmitir dados, mas aí já é pensado mais em outros objetivos, como por exemplo a questão dos cenários muito densos, certo? Na questão de muitos usuários usando diferentes aplicativos ao mesmo tempo, e aí a rede tem que dar suporte a isso, né? Então os objetivos vão evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, as tecnologias buscam atender esses objetivos, aí dessa forma elas vão sendo enquadradas ali em alguma geração específica, né? Então, 3GPP, e resumindo, 3GPP, ele define tecnologias, como por exemplo, define padrão para o LTE, né, que é usado na rede 4G, é usado também, tem evoluções do LTE, que é usado para a rede 5G, vocês vão ver isso na próxima semana, tá? E aí a rede 3G, ela para estudar, nós costumamos dividir em duas partes: o núcleo da rede 3G e a borda, a rede de acesso 3G. Então, o núcleo da rede 3G, só pegando logo aqui a figurinha, né? Então tá aqui, essa aqui é a topologia da rede 3G. Aqui, olhando para essa parte e esses aqui para cima, MSC e roteador MSC, é exatamente a rede 2G que nós tratamos, nós falamos agora há pouco. E aí entram novos elementos que estão para cá. Então, quando a gente fala em núcleo da rede, a gente está falando dos elementos que estão entre a rede de internet ou a rede de telefonia pública, né? No caso aqui, pensando na internet, que está entre a rede de internet e a rede de acesso, ou seja, aquela rede que realmente vai conectar ali os usuários, os móveis, né? Esse é o núcleo da rede. E essa parte aqui é a rede de acesso, é a borda da rede, né? Então, aquele núcleo da rede, ele vai conectar a rede de acesso por rádio à internet, né? Fazer a conexão dessa rede de acesso à internet. Ele vai operar em conjunto com o equipamento da rede celular de voz já existente, particularmente o MSC. Então, nas redes 3G, o que se fez foi, olha, tem uma estrutura 2G.
vamos aproveitar aquela estrutura que existe, vamos adicionar novos elementos e novas funcionalidades para que essa rede agora permita a transmissão de dados. Então a rede 2G ela continua existindo aqui dentro da rede 3G. Elas operam, digamos que em paralelo, sendo que a 2G, né, vamos pensar assim, ela está aqui específica para telefonia por voz, ligações de voz, né, tradicionais, e a parte 3G específica para transmissão de dados. Tá? Então, o núcleo da rede conecta a rede de acesso com a internet, opera em conjunto com o equipamento da rede celular de voz já existente. O núcleo da rede celular de voz GSM fica intacto e novas funcionalidades são adicionadas em paralelo, eu acabei de explicar, né? E os nós no núcleo são servidor de nó de suporte GPRS. Faltou aqui o termo. Então, os nós no núcleo são dois tipos de nós. É isso que eu queria colocar aqui, ficou meio confusa a frase, né? Então são dois tipos de nós: o servidor de nó de suporte GPRS, de nó de suporte GPRS, o SGSN, né? E o roteador de borda de suporte GPRS, o GGSN, né? Então o GPRS é a tecnologia de transmissão de dados nas redes 3G. E aí tem um nó de suporte, o servidor de nó de suporte, e tem o roteador de borda de suporte. Vamos para GPRS. Então, tratando aqui só da parte 3G, né? É o SGSN e o GGSN. Então, SGSN e o GGSN, né? O SGSN, responsável por entregar datagramas de para os nós móveis na rede de acesso por rádio. Então ele está bem aqui, né? Ele é o primeiro depois aqui da rede de acesso. Então ele que vai receber os datagramas e enviar para a rede de acesso, ou receber da rede de acesso para encaminhar para esse outro lado, certo? Ele interage com o MSC da rede celular de voz para essa área, oferecendo autorização do usuário e transferência, mantendo informações de local sobre nós móveis ativos. Então lembre que o MSC na rede 2G ele fazia aquela tarefa de gerenciar os usuários aqui. Essa gerência de usuários agora ela também tem que ser feita na parte de dados, né, da rede. Então, e aí essa gerência que antes era específica do MSC agora passa para cá para o SGSN. Então, assim, não que passe, mas eles interagem, né? Essa que é importante, eles interagem para fazer essa gerência aí. E o SGSN ele realiza repasse de datagrama entre os nós móveis na rede de acesso à rádio a um GGSN, né? Então o que é gerado aqui é passado para cá para o GGSN. Então esse elemento aqui ele basicamente vai estar roteando entre a rede de acesso e o GGSN e vai estar interagindo com o MSC lá na questão de autorização e gerência dos usuários, aonde estão os usuários, tem que fazer a mobilidade, a transferência de uma BTS para outra BTS, e aí esses elementos eles precisam interagir nesse serviço. Mas nós temos que pensar agora que esse aparelho aqui, né, esse celular aqui de exemplo, ele vai estar funcionando em paralelo em duas redes, basicamente isso. Ele vai estar funcionando numa rede que é específica para voz, ele vai estar funcionando também numa rede que é para dados. Então ele opera aqui na voz sem a pilha IP, para o TCP/IP, certo? E para cá, para dados, ele opera com a pilha TCP/IP. E quando ele se move aqui dentro, os dois tem que atualizar, né? Esse cara tem que saber aonde agora está esse usuário móvel, e o MSC também tem que saber onde está esse usuário móvel. E o próximo, GGSN, ele atua como roteador de borda, é um gateway, né, conectando vários SSNs à internet maior.
Aí esse GGSN ela vai ser a última página da infraestrutura 3G, que o datagrama que saiu, né, de dentro da rede de acesso lá de um nó móvel vai encontrar antes de entrar na internet. E para o mundo exterior, o GGSN é semelhante a qualquer outro roteador de borda. Então, ou seja, a internet, quem está fora da rede 3G, enxerga apenas um roteador. Como as coisas estão ali dentro, é totalmente transparente, né? Então, o SGSN ele é um roteador, certo? Vai estar passando datagrama para um lado e para o outro, que sabe, que enxerga a rede 3G aqui, a rede celular. O GGSN vai estar controlando vários SGSN, vai controlando, mais fazendo roteamento para vários GGSN, e ele, a principal tarefa dele, digamos assim, é esconder tudo isso aqui da internet, né? Quando uma pessoa enviar um e-mail, vou pegar assim, uma pessoa enviar um e-mail e passar lá pela internet e por todos os roteadores até chegar nesse aqui, tudo que vai ocorrer aqui dentro da internet não leve em consideração se aquele e-mail vai chegar num usuário móvel lá numa rede 3G ou se está chegando na casa, assim, por cabo na casa de uma pessoa. Então a rede de acesso, isso aqui é uma rede de acesso, né? As redes de acesso, elas sempre vão ter roteadores de borda que deixam a rede de acesso transparente para a internet pública. Então, não sei a complexidade, não sei como as coisas aqui dentro estão organizadas, não sei a tecnologia aqui dentro, certo? Então, esse cara tem essa função de esconder isso tudo da internet, né? E do lado da rede de acesso, então, do lado da rede de acesso, né, a borda sem fio, a gente chama, vai ser a rede de primeiro salto sem fio que vemos como usuário do 3G. Então, o que eu comentei, né, o usuário ele apenas sabe que está conectado em uma estação base, não sabe nada além disso, né? O controlador da rede de rádio RNC em geral controla várias estações base transceptoras da célula, chamadas de Node Bs, né? Então, agora, essas estações transceptoras, na nomenclatura do 3G, são chamadas de Node Bs, né? E o RNC é quem vai controlar essas estações base, né? Esses Node Bs, onde o RNC vai se conectar à rede de voz celular por comutação de circuitos via o MSC e à internet por comutação de pacote via o SGSN. Então, esse RNC aqui, ele agora, além de fazer a comutação de circuitos para cá, para a rede de telefonia pública, e lembrando, né, a comutação de circuitos é aquela onde vai ser estabelecido um canal aqui de comunicação, uma rota de comunicação que ela vai ficar dedicada para aquela comunicação enquanto a ligação estiver ocorrendo. Então, na ligação de voz, né, a gente não pode começar a falar e aí espera um pouquinho para continuar falando, aí a pessoa começa a receber o retorno da outra pessoa, a pessoa começa a falar alguma coisa, a gente escuta um pedaço, depois para, depois começa a escutar de novo. Na transmissão de voz, né, na comunicação por áudio, isso não pode acontecer, né? Isso aqui tem que fluir como se tivesse uma pessoa ao lado da outra. Então, estabelecida aqui uma comutação de circuitos exatamente para deixar dedicado uma rota para garantir que essa comunicação vai ter uma fluidez nesse sentido, né? E ele vai fazer comutação por pacote, que aí já é agora aquele esquema de comutação de que os dados vão ficando enfileirados e depois vão sendo enviados para os outros da frente, né? Para os dados, né? Então, o que é relacionado a dados vem para cá, para esse lado, e para cá é com comutação de pacote. O que é voz vai para cima, voz, telefonia celular, certo? Não voz, a ligação de WhatsApp, digamos assim, né? Que na verdade nessa época nem tinha ligação de WhatsApp, né? Mas não a ligação usando algum aplicativo. Estou falando a ligação clássica de telefonia celular, certo?
Então, o que for de dados vem para cá, para esse lado. E aí é RNC que vai estar fazendo essa gerência. Isso vem para cá, isso vai para lá e assim por diante. A mudança significativa no UMTS 3G é que, em vez dele usar o método FDMA-TDMA, lá do GSM, ele emprega o DSWCDMA, Direct Sequence Wideband CDMA, que é uma tecnologia que consegue atender mais usuários, ter uma boa taxa de transmissão, no caso, né, 2 megabits por segundo na época, né, isso aí eu tenho que lembrar da época, isso aqui já era uma boa taxa de transmissão, e essa tecnologia aqui, ela opera em paralelo à rede 2G. Estão lembrando? As coisas que estão ocorrendo em paralelo, né? Tem mesmo assinante móvel aqui, ele está na rede 2G e 3G ao mesmo tempo, digamos assim, vamos pensar nesse sentido, né? Ele está numa rede de transmissão de ligações de voz, que é exatamente a 2G, e ele está numa rede de transmissão de dados, que é agora a evolução dessa 2G. São mais equipamentos e que transformou tudo no 3G. E aí, inclusive, as tecnologias elas operam ali em paralelo. Tá? Depois do WCDMA, veio ainda na rede 2G, e aí alguns já colocam como rede 2,5, 2,75, o HSPA, acesso a pacote em alta velocidade, né? High Speed Packet Access, que é uma evolução do MTS, que já permitia taxas maiores, 14 megabits por segundo, a rede passou a ter uma capacidade maior de usuários, a transmissão também tinha uma qualidade melhor, então é uma evolução do WCDMA. E o HSPA ele não necessita alterar o núcleo da rede, isso é algo importante. O HSPA e depois o HSPA+, foram evoluções em que não se precisou trocar a arquitetura da rede. Melhorou muito a taxa de transmissão, a qualidade das transmissões, o número de assinantes atendidos, mas não assim, foram atualizações nos equipamentos, nos protocolos, nas modulações utilizadas, que não necessitaram a troca, digamos assim, de equipamentos. Tira toda a rede, tira todo esse equipamento e coloca novo. Como vocês podem observar, né, do 2G para o 3G, digamos que se aproveitou o que estava lá, né, e aí se inseriu mais funcionalidades. No 2G, a evolução foi no sentido de ainda continuar aproveitando essa infraestrutura. Aí veio o HSPA, depois veio o HSPA+, que foi outra evolução, que também não foi necessário mudar todo o núcleo da rede, mudar toda essa arquitetura. No HSPA+, já se conseguia, inclusive, taxa de transmissão de, se não me engano, de até uma centena de megabits por segundo, né? E é lógico, isso dependia do plano que você tinha ali de acesso à internet na telefonia móvel. E depois é que vieram as redes 4G LTE, que já foi realmente uma mudança na arquitetura da rede, no núcleo da rede, nos equipamentos da rede, tá? E por isso ela foi algo mais demorado. Não, assim, inclusive, né, os equipamentos, o celular, né, por exemplo, quando que você comprava, ele era para 4G ou ele não era para 4G, exatamente, que foi uma mudança realmente significativa aqui nessa evolução aqui dentro do próprio 3G. Alguns equipamentos, alguns celulares inclusive conseguiam, mesmo eu tendo comprado ele fazia um certo tempo, ele funcionava lá no WCDMA, a rede foi atualizada, muitos equipamentos ainda puderam ser usados e continuaram continuaram o mesmo equipamento e conseguiram trabalhar com altas taxas, né? E aí no LTE você precisa realmente trocar o seu celular, então não é só a rede, o núcleo da rede que troca, você troca o seu equipamento ali na ponta. E lógico, vai instalar uma rede 4G, você não vai mandar todos os seus assinantes trocarem de celular, né? Assim,
O que ocorre é que as operadoras colocam as redes funcionando em paralelo. Então tem a 3G, que ainda continua funcionando até hoje, né? Ainda deve continuar funcionando por um bom tempo, e a 4G opera em paralelo a ela. E aí, dependendo do equipamento que você tem ali, do seu celular, ele pode se comunicar só no 3G, pode se conectar só no 4G, pode se conectar em ambos, aí vai depender dali da, da, das redes disponíveis, certo? Então, próxima aula nós vamos estar falando especificamente de 4G e 5G, certo? Aqui tem um link com algumas informações interessantes sobre o MTS que vocês podem estar utilizando para estudo. A maior parte do que eu coloquei aqui é do livro lá do Kurose, certo? Mas tem algumas coisas a mais, alguns comentários a mais que eu fiz que para quem quiser entender um pouco mais e até entender a questão mais de o que é exatamente WCDMA, o que é o HSPA, essas sopa de letrinhas aí, né? Assim, entender ali a questão dos canais, ver o espectro de frequência utilizado. Aqui nessa referência tem bastante informação, tá? E tem também, assim, não é difícil, né, encontrar na internet informação sobre essas tecnologias, certo? Mas aí nossa tarefa aqui na disciplina é entender a arquitetura dessas redes e pensar na questão das pilhas de protocolos, certo? Então nosso objetivo aqui não é entender o WCDMA, como ele funciona, como é o cálculo que ele faz com as frequências ortogonais, os códigos e tudo mais, certo? Então por isso a gente vai tendo ali mais no formato de um overview, uma visão macro das redes, do que uma visão detalhada de cada um desses siglas, do que é, qual é a função exata. Nós não vamos escovar bit, como costumamos dizer, né? Certo? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Estudem, né? Nossa principal referência, livro do Kurose. Outras referências eu estou passando ao longo dos slides, né? Dúvidas, pode ser nosso horário de aula síncrona, pode ser também por e-mail, e dependendo ali se não conseguir tirar dúvida por e-mail, e se também a aula síncrona for demorar, a gente pode estar agendando o horário para fazer um meet e tirar dúvidas, tá? Mas aí me avisem se tiverem com dúvidas, né? Obrigado, até a nossa próxima aula.